Calibradores, pessoal. Também outros instrumentos muito utilizados, tanto nas linhas de produção, como nos processos de fabricação propriamente dito. Então, pode ser utilizados calibradores. Dentre os calibradores, apresentarei alguns, pessoal, que vocês vão possivelmente se deparar aí quando vocês ingressarem nessa área de manutenção, quando vocês se depararem com a indústria. Quando vocês ingressarem na indústria, talvez vocês vão se deparar com alguns calibradores. E como está na área de formação técnica em eletromecânica, na área mecânica, vocês têm o dever de ter esse conhecimento. Né? Então, compete a vocês ter o conhecimento do que são os calibradores. Então, nós temos vários tipos de calibradores, sendo o calibrador de tampão, específico para furos, calibrador de boca, específico para eixos, calibrador de boca separada, um modelo de calibrador também utilizado para conferência de eixos, né, diâmetro de eixos, ou chapas, calibrador de boca escalonada também. Calibrador chato também é utilizado para furos. Calibrador de boca ajustável também é utilizado tanto para furos quanto para eixos. Calibrador tampão de anéis cônicos, também para a medição de cone Morse. Calibrador de cone Morse e calibrador de rosca. Também vocês vão se deparar hoje na aula de hoje. O calibrador regulável de rosca nada mais é que um calibrador de rosca, só que ele é regulável. E seria isso aí, pessoal. Mas para deixar bem mais claro do que é esses calibradores, são instrumentos que estabelecem os limites máximo e mínimo das dimensões que desejamos comparar. É semelhante ao relógio comparador. Tá? Você precisa, depois da peça estiver acabada, você vai precisar fazer a comparação, ver se está de acordo ou não com as dimensões de projeto. Então, podem ter formatos especiais, dependendo das aplicações, como, por exemplo, as medidas de roscas, furos, eixos, entre outros. Geralmente são fabricados em aço carbono. Por que em aço carbono, pessoal? Se fabricasse com material polimérico, poderia fazer a dilatação. Se fosse feito com material, um aço não ferroso, um metal não ferroso, poderia ocorrer o desgaste mais rapidamente. Se fosse feito de cerâmica, o custo aumentaria significativamente. Como é feito de aço carbono, isso deixa, digamos, esses instrumentos mais atrativos ao valor e tendo uma maior confiabilidade na durabilidade. Tá? Também, como é feito de aço, são feitos tratamentos térmicos, são feitos a usinagem retificada, deixando com as superfícies com extrema exatidão. Olha só, pessoal, esse aqui é o calibrador tampão. Nós temos alguns calibradores lá para demonstração. Ou daria para fazer uma utilização lá também, fazer um ensaio. Percebam, nós estamos trabalhando com a parte de tolerância dimensional 50H7. É uma norma internacional, pessoal. Então, 50H7 preza que a dimensão mínima para esse furo de 50 deve ser 50 milímetros, a dimensão mínima, e 50 a dimensão máxima. Se tiver o furo com a dimensão 50,20 milésimos de milímetros, está dentro da tolerância. Se tiver com a tolerância com a tolerância de 50,28, está dentro dos limites de aceitabilidade. Se tiver com 50,35, opa, parou, daí não dá, né? O que vai acontecer, pessoal? O lado passa, vai passar tranquilamente, se tiver 50,35, e o lado não passa, também vai passar tranquilamente. Ou seja, para que esteja dentro do campo de tolerância dimensional, esse lado maior aqui passa, e esse lado menor aqui não deve passar. Ó, tem até um lado vermelho que é o lado não passa. Então, esses calibradores ganham muito tempo, ao invés de alguém ficar comparando com um micrômetro, talvez. Na hora da usinagem, na fabricação, se é feita uma máquina CNC, uma produção de seriada de peças, muitas vezes não tem como o cara medir todas essas peças. Então, lá na linha produtiva,
durante a montagem desse eixo no motor elétrico ou da tampa do motor no rotor lá dos rolamentos, o próprio operador da linha produtiva faz essa conferência com esses calibradores. Se tiver aceitável, manda embora, o motor tá legal. Se não tiver nos limites aceitáveis dessas tolerâncias, então tem que descartar essa peça. Se for uma tampa de motor elétrico, pessoal, que tenha o rolamento de 50 milímetros, aqui passou, aqui não passou, show de bola, tá certo. Agora aqui passou e aqui passou, tá errado. Porque um lado passa e o outro lado não passa. Ou melhor, aqui não passou. Então nem precisa testar aqui. Se o lado passa, já não passou, ou seja, a dimensão está menor que a estabelecida no projeto. As tolerâncias dimensionais não conferem com a aplicação do rolamento. Se não passar esse lado que era para passar, aqui também não vai passar. Então, o furo que será controlado deve permitir a entrada da extremidade mais longa, que seria aqui essa extremidade mais longa, do tampão, lado passa, mas não da outra extremidade, lá não passa. Então, esse lado aqui é menor e não vai passar. Então, eu tô, tipo, aqui na nossa região, o forte é a indústria alimentícias, né, pessoal? Mas indústrias, sei lá, talvez em Curitiba, Joinville, São Paulo, Rio de Janeiro, tem indústrias voltadas a essa parte de metal mecânica, essa parte de produção de peças que saem no processo de fundição, vai para um processo de usinagem, que vai ser parte de uma máquina industrial ou numa máquina automotiva. Então, eles utilizam esses calibradores na linha de produção, fabricação e produção na linha de montagem. Então, se faz necessário a utilização desses calibradores. Então, esse aqui foi um calibrador tampão. Percebam, eu não vou entrar muito em detalhes, galera, mas olha aqui. Essa parte de tolerância dimensional está reservado 2 encontros, lá para 14 e 21 de setembro. O que é? Ó, tolerância dimensional ISO e tolerância geométrica. São 2 encontros que o Matheus vai tratar mais especificamente como que são essas tolerâncias dimensionais. Aqui eu só vou dar uma abordagem inicial. Eu não vou ficar entrando em detalhes da onde que coletou, da onde que é esse H7, o que é essa tolerância. Isso aí vai ficar bem lá na aula específica do Matheus, beleza? Mas o que eu quero deixar claro é que todos os eixos, todos os furos têm uma tolerância permitida, pessoal, internacionalmente, é norma. Então, tem os ajustes com folga, ajuste com interferência, ajuste incerto. Quando é que nós vamos deixar esses ajustes? De acordo com essas tolerâncias. E essas tolerâncias nós vamos ter que pegar lá de uma informação técnica de tolerância. Pode ser na BNT, que tem todas as tolerâncias para eixos de 1 milímetro até 3.000 milímetros. Você vai encontrar a tolerância adequada que rege essa norma ISO. Então, olha só, para esse furo H7, nós temos esse calibrador do tipo tampão. Então, introduz essa superfície cilíndrica no furo de 30 milímetros, que é a dimensão nominal, onde a dimensão mínima é 0, então é 30 milímetros mínimo, e a dimensão máxima permitida é de 21 milésimos de milímetro. Ou seja, se tiver que passar essa superfície aqui no furo lá e o furo estiver totalizando 30,20, está dentro do campo de tolerância. Agora, se tiver 30,30, o que vai acontecer? Vai passar esse lado aqui que não era para passar. Então, está fora da tolerância dimensional. Então, ainda que serão utilizados os calibradores do tipo tampão. Mas tem outros tipos de calibradores também, pessoal. Olha só, calibrador de boca. Esse calibrador tem 2 bocas para controle. Uma passa com a medida máxima e a outra não passa com a medida mínima. O lado não passa tem chanfros e uma marca vermelha. Olha só, aqui é uma imagem, né, galera? Tem a tolerância, olha só, para eixos é letra minúscula, para furos é letra maiúscula, ó, letra maiúscula e para eixos letra minúscula. Seguindo a tolerância ISO, a norma ISO, aqui o lado passa, aqui o lado não passa. Então tem um chanfro para o lado não passa e uma marca vermelha. É normalmente utilizado para eixos e materiais planos que têm até 100 milímetros. Então, fabricação de eixos de grande porte,
chapas, placas, sei lá, de um transatlântico lá que está fazendo construção do navio, não sei. Então, até mesmo o cara que fabrica as chapas, muitas vezes, para deixar a confiabilidade, digamos, das tolerâncias dimensionais, podem utilizar um desses calibradores do tipo boca. Então, o calibrador deve entrar no furo ou passar sobre o eixo por seu próprio peso, sem pressão. Então, o operador, o usuário que vai fazer esse teste, não vai forçar. Ele vai posicionar e vai escutar. Um lado passa, o outro lado não passa. Aqui, pessoal, até que dimensão que aqui ao lado não passa? Vamos ver se vocês estão fera mesmo, hein? Qual que é a dimensão do lado não passa? Menos 13 centésimos de milímetro. Ali é milésimos. Mas o eixo, qual que é a dimensão mínima do eixo? Que é possível. Qual que é a dimensão mínima do eixo? 27,013? Não, 27 é a dimensão nominal. E 0,013 é o limite de tolerância, né? Mas perceba que tem um negativo ali. Então não é 27. Então a dimensão mínima é outra dimensão. A dimensão máxima é 27. A dimensão mínima não é 27. Qual que é a dimensão mínima? 26,87. Não. Mais algum palpite? O mínimo não é esse 0,013? Certo. Então, logo a dimensão será 26,987 milésimos de milímetro. É milésimos, pessoal. Então, se nós diminuir 27 menos 0 ponto, ou 0,013, nós vamos ter a dimensão de 26,987. Deixa eu até fazer aqui no meu celular. Não sei se vai conseguir pegar as casas milesimais. Então, deixa eu ver. 27 menos 0,013, ó, 26,987, tá certo. É isso aí, é milésimos. Se fosse centésimo, 0,13 ou 0,13, daí seria 27,87, conforme vocês falaram. Mas agora é milesimal. Então, essas tolerâncias aqui é tudo em micron, pessoal, é em milésimos. Tá? Então, olha só, para o lado mínimo, para o tampão, o mínimo passa e o lado máximo não passa. Para o calibrador do tipo boca, que é específico para chapas e eixos, o lado mínimo não vai passar e o lado maior vai passar. Então, o lado maior passa e o lado menor, que seria uma dimensão reduzida, redução mínima, não vai passar. Ó, a dimensão mínima não passa para o calibrador do tipo boca. Um outro tipo de calibrador, escalonado. Ó, esse aqui ajuda ainda mais, contribui mais na coleta das informações, na certificação, no controle da qualidade, se está adequado com as tolerâncias dimensionais ou não. Então, esse lado que passa e aqui já fica bloqueado. Então, bocas escalonadas ou bocas progressivas. É igual ao outro calibrador, pessoal. Só que isso aqui tem o 2 em 1. Então, um lado só. Você vai posicionar sobre o eixo. Se passar essa superfície, legal. Se tiver barrado aqui, melhor ainda. Está dentro das tolerâncias dimensionais. Agora, se passar aqui e se passar aqui, opa, a dimensão está menor. Agora, se nem passar aqui no lado passa, opa, a dimensão está maior. Então, os calibradores ajudam no processo de montagem. Vai certificar, tá certo, tá de acordo, monta, vai dar continuidade na linha de montagem. O eixo deve passar pela dimensão máxima e não pela dimensão mínima. Sua utilização compreende dimensões de até 500 milímetros. Então, você pode encontrar no mercado esses calibradores até 500 milímetros. Você pode estar comprando.
É possível você encontrar esse tipo de calibrador nessa dimensão. Olha só, esse tipo de calibrador transversal, pessoal, ele é chato, ele não é maciço conforme o calibrador de tampão que nós vimos lá no início. Então aqui é uma placa semicircular, digamos, né? Então é um perfil que tem o diâmetro aqui certo, só que ele vai reduzir o peso, né, pessoal? Então, olha só, o que, que vai contribuir muito na redução de peso? Imagine se fosse maciço, que nem um calibrador tampão. Isso aqui é para furos. Ó, H7, letra maiúscula, é para furos. Então, vai introduzir a dimensão passa, aqui que seria a mínima, e a dimensão máxima, que é a máxima, não deve passar. Tá? Então, isso aqui para furos de grandes diâmetros, de 80 a 260 milímetros. Ó, um outro tipo de calibrador, pessoal. Tem aqui o apoio para o usuário manipular, né? O lado passa e o lado não passa. Então, introduz no furo, aqui deve passar e aqui deve ter uma interferência, deve ter um bloqueio. Faixa de medição também de 100 a 260 milímetros, esse calibrador interno. Esse calibrador ajustável, pessoal, bacana também. Olha só que eu achei interessante aqui. Ó, capacidade de medição de 5 a 125. Nos calibradores que nós vimos até o momento, era só a dimensão específica. Ou era 125, ou era 20, ou era 13, ou era 11, que você iria ter que comprar individual o calibrador. Aqui é possível fazer o quê? O ajuste, pessoal, desses pinos. Como que será feito esse ajuste? Com o auxílio dos blocos padrão, que nós vamos ver na quinta-feira que vem. Como que funciona, como que se utiliza-se os blocos padrão. Então, olha só, aqui nós tivemos um ganho de 10 milímetros na capacidade de medição. Então, horas fabrica peças com 5 milímetros, ora peças com 7 milímetros, você consegue ajustar os campos de tolerância dimensional, os campos permissíveis das tolerâncias. Então, o A passa e o B não passa. Então, deve passar aqui e estar bloqueado aqui. Então, é possível encontrar no mercado também calibradores ajustáveis. Olha só, isso aqui também. Capacidade de medição desse calibrador de boca. De 32 a 38 milímetros. Então, aqui, eu consigo medir, ajustar esses pinos aqui, com a dimensão mínima 32 e a máxima até 38 milímetros. Só que vai ter a possibilidade de fazer a calibração de um eixo de 35. Então, vou ajustar, fazer o empilhamento dos blocos padrão, ajustar aqui esse pino do passa e ajustar também esse pino aqui do não passa. Mas aqui vocês vão recapitular o que eu estou falando aqui agora dos blocos padrão para fazer o ajuste do lado passa não passa na semana que vem. Na semana que vem não, na quinta-feira. Aqui os calibradores cônicos que nós falamos, galera, muito utilizado nos fabricantes de brocas, fabricantes de mandril, fabricantes de máquinas operatrizes, eles têm esses calibradores. Então esse aqui é do tipo cônico, se aqui a peça é cônica, eu vou ver se ela, digamos, vou me certificar que ela está dentro do campo de tolerância, está legal de acordo com as características do projeto, eu utilizo esse calibrador. Então, olha só, toda essa parte cônica, ela coincide, ela é a mesma que a parte cônica da fêmea. Então, se você encostar aqui, bater um pouquinho, pessoal, cara, ela não solta, cria um atrito tão grande que ela fica presa. É utilizada em furadeiras para furar materiais, aço, materiais ferrosos, não ferrosos, em furadeiras bancadas. Muitas vezes você vai pegar uma broca, você bate no cone Morse, ela vai ficar fixa. Imagina, ela tem a tensão, o atrito que tem para remover o cavaco do material e ela não se solta. Para se soltar, tem que bater aqui atrás. Então, para soltar esse pino aqui, o macho da fêmea, tem que dar uma pancadinha aqui para desconectar, senão não desconecta. É um atrito muito alto. Não sei se vocês já viram as brocas que tem a haste cônica. Então, para calibrar o fabricante dessas brocas, provavelmente ele tem um calibrador do tipo fêmea, para ver se está certo ou não. E aqui seria a broca propriamente dita. Então, é utilizado no controle de cones de algumas ferramentas, como brocas, alargadores, contrapontas, pontas de torno,
mandris de furadeiras, entre outros. Tem uma infinidade de peças cônicas que são fabricadas e para certificar que está de acordo, certo, a inclinação do cone Morse, utiliza esses calibradores, do tipo macho e fêmea. Permitem montagem e desmontagem com frequência, além de obter ajustes concêntricos e forte fixação por atrito entre as paredes do macho com a fêmea. Calibrador de rosca. Então, para roscas externas, também é chamado de anéis roscados. Compõe-se de duas peças, sendo uma para a condição passa e outra para a condição não passa. As ranhuras servem para alojar fragmentos metálicos provenientes do processo de usinagem, evitando assim o engripamento durante o controle. Mesmo assim, recomenda-se a limpeza das roscas antes da verificação. A extremidade com rosca mais longa do calibrador tampão deve penetrar suavemente sem esforço, enquanto que a outra não deve passar. Então, olha só, os calibradores de rosca, pessoal. Onde vai ser utilizado esse tipo de calibrador? Um fabricante de parafuso e porca. Então, a Caesar, lá de Joinville, provavelmente no controle da qualidade, a cada 1 milhão de peças, eles vão pegar uma amostra lá e vão ver se está certo ou não. Falando 1 milhão, mas estou jogando alto, né, pessoal? Mas a cada 1.000 porcas, pega uma amostra lá e faz a conferência. Passou um lado e não passou do outro, tá show de bola. Quando chegar no cliente, não vai ter reclamação, não vai avaliar negativamente essa indústria. Não vai difamar o nome da indústria, porque eles trabalham com confiabilidade, com fatos padronizados, né? Peças padronizadas. Então, esse calibrador aqui é para porcas e esse aqui, obviamente, é para parafusos. Então, esse lado que eu vou rosquear no parafuso, passou esse aqui da mesma condição M12, passo, sei lá, 1,75. Quando for fazer a roscagem dessa porca, desse calibrador no parafuso, não deve passar. Então, tá certo. Se esse aqui passou, esse aqui não passou, tá certinho. Aqui outros modelos. Então, esse aqui é para porcas e esses aqui é para parafusos. Então, esses dois aqui para parafusos. M14 passo 2 milímetros. Então, uma dimensão do parafuso. E aqui também deve ter, ó, muitas vezes vão se ver com o P, que é o lado passa, que ele é maior, percebam. E o NP é o lado não passa, que é o lado menor. Então, a extensão que é maior, que passa, e a extensão menor, não passa. Aqui, outro tipo de calibradores reguláveis, ou também conhecido como em forma de ferraduras. Olha só, esse cara aqui é para rosca 1/4 de polegada, ó, tá aqui em cima, 1/4. Pode ser sistema inglês ou sistema métrico. Aqui é o sistema métrico, M15, M de métrica, e 15, que é o diâmetro do parafuso. Logo, isso aqui vai ganhar tempo porque é ajustado aqui o lado passa no parafuso e aqui não passa. Então, você vai apoiar esse calibrador em forma de ferradura sobre o parafuso. Se passou sobre esses dois roletes roscados, tá legal. E aqui tiver um bloqueio, tá perfeito. Agora, se passar direto aqui, tá errado. Ou se nem passar nesse lado passa, também tá errado. Tem que refazer a rosca, tem que ver a inclinação da ferramenta de corte. Então, tem vários fatores. Então, apresenta 4 roletes roscados com perfil e passo iguais ao da rosca a controlar. Sendo o de boca progressiva, torna o controle muito rápido, além de não necessitar mudar de lado e não se aparafusa na peça. Então, ganha-se muito tempo na conferência do parafuso, esse tipo de calibrador. Aqui um calibrador cônico para superfícies internas que tenham inclinação, está dado em polegada. Nunca vi esse tipo de calibrador, pessoal. Já vi calibradores de lâmina e também de cone Morse, mas esse aqui em polegadas deve ser uma aplicação específica que eu não sei dizer qual é. Mas deve ser para superfícies cônicas que estejam em polegada milesimal. Percebo que ponto aqui é polegada milesimal. Então, ponto 300 milésimos, ponto 310 milésimos, ponto 320, assim sucessivamente. Aqui o calibrador de ângulo. Nós temos um calibrador de raios, o de ângulo nós não temos, mas nós temos esse calibrador de ferramentas, pessoal. Então, quando vocês forem trabalhar no processo de usinagem com o Matheus, vocês vão fazer uma rosca. Então, muitas vezes, se vocês quebrarem a rosca, vocês vão utilizar
esse instrumento aqui que está dado em ângulo de 60 graus para rosca métrica, você pode, caso vocês quebrarem a ferramenta, vocês vão utilizar isso aqui como um padrão de referência para a fiação. Eu falei na aula passada que poderia se utilizar o goniômetro, e pode, mas já tem esse escantilhão específico para a rosca no sistema métrico, parafusos e porcos no sistema métrico, 60 graus, e 55 graus no sistema Whitworth, que é o sistema inglês, que é em polegada. Então tem os escantilhão, que nada mais é que um calibrador de ângulo de ferramenta. Então, para vocês afiarem a ferramenta, vocês utilizam esse calibrador. Para vocês posicionarem a ferramenta de forma perpendicular ao plano de remoção de cavaco para a execução do parafuso ou da rosca, vocês vão precisar desse instrumento também utilizando na máquina. Então, mas isso aí, presencialmente, lá o Matheus vai mostrar para vocês. Calibrador de folga, então aqui também utilizado muito na área automotiva, mas na área industrial também, calibrar folgas de motores elétricos, de freios eletromagnéticos, utiliza essas lâminas. Então perceba, são várias lâminas que podem ser em polegada ou em milímetros. Tá? Aqui não dá para saber, porque não tem uma unidade, não dá para nós saber se é milésimos de polegada ou se é milésimos de milímetro. Então, milésimos de milímetros acredito que não seja, senão, porque 4 milésimos de milímetros, pessoal, é muito fino, muito fino. Ficaria praticamente transparente, eu acho, isso aqui. Tá? Então, não, mas não temos a unidade para saber. Mas a ideia desse calibrador aqui é para você ajustar folga. Folga, digamos, através de uma comparação. Se você tiver um freio magnético, deixar muito pressionado, sei lá, talvez o sistema que vai criar aquele campo magnético, se estiver muito apertado, não vai dar certo. Se estiver muito folgado, não vai também criar a ideia do eletromagnetismo. Então, tem que ter uma especificação, uma espessura, digamos, um distanciamento adequado. Como é que é feito isso? Através dessas lâminas, desse calibrador de folga. Então, quem é que vai falar o limite de espaço? É o fabricante, muitas vezes. Então, vocês lá, o técnico, o mantenedor lá, ele que vai, com base nesses dados, ele tem as ferramentas, o dispositivo adequado, ele consegue fazer uma manutenção, um ajuste perfeito. Aqui o calibrador de rosca, também conhecido como pente de rosca. Geralmente, esses pentes de roscas, eles estão nos dois sistemas, sistema inglês e no sistema métrico. O sistema inglês é o Whitworth em 55 graus e o sistema métrico é em 60 graus. Então, aqui estão os maiores passos, pessoal, dos parafusos. Então, e também número de fios por polegadas quando é um sistema inglês. Então, se você quebrou um parafuso lá numa máquina, você não sabe qual que é o passo, se está no sistema inglês, se está no sistema métrico, você vai saber com o recurso do paquímetro e também do calibrador de rosca, esse pente de rosca. Você vai saber se é em polegadas ou se é no sistema métrico, se é o passo no sistema métrico. Como é que você vai saber? Posicionando esse pentinho sobre a rosca do parafuso ou do pedaço do parafuso que quebrou. Então, tendo um pedaço de parafuso e sabendo manipular esse pente de rosca, vai conseguir fabricar e também passar uma informação para quem vai fabricar o parafuso novo. Tá? Então, também muito utilizado na área metalmecânica o pente de rosca ou calibrador de rosca. Calibrador de fios aqui seria mais para, sei lá, fabricantes de fios metálicos e também muito utilizado pelos eletricistas para saber qual que é a seção dos cabos elétricos. Também tem aqui, eu resolvi colocar um calibrador de fios. Aqui nós também temos o que? Um calibrador de raios, no sentido côncavo e convexo. Na parte de usinagem também é utilizado muito esses calibradores. Na parte de ajustagem com limas também é utilizado. Você vai certificar se tem um ângulo, um raio adequado com a comparação desse calibrador. Tem que deixar com um raio de 10 milímetros, você vai fazer o arredondamento com 10 milímetros e vai testando, ver até ficar com 10 milímetros. Então é uma
manutenção amostral. Você vai fazendo, vai testando, vai limando, removendo o cavaco, vai testando, até deixar com o raio adequado, ou o raio desejado. Resolvi também colocar aqui uns calibradores de solda para calibrar, digamos, o bisel de 2 chapas para soldagem, o sobremetal da soldagem. Nós temos esse calibrador lá também, pessoal, para demonstração. Não sei se vão ser utilizados, mas está ali para você coletar leituras ou preparar uma superfície a ser soldada. Isso aqui é muito utilizado por quem? Por técnicos e inspetores de soldagem. Eles que vão preparar para o inspetor vai posicionar. Primeiro um técnico vai preparar o material, o inspetor vai lá e vai ver, não, tá adequado. Ou até mesmo o próprio técnico pode ver, ajustar as peças que vão ser soldadas se está com o ângulo desejado, digamos, adequado para distribuir o cordão de solda. Depois de distribuído, é medido a altura do cordão, a profundidade do cordão. Então, tá aí um calibrador só para coletar algumas dimensões técnicas na área de soldagem. Aqui também um calibrador para utilizar na área de soldagem, para preparação de materiais. Esses aqui também é utilizado para coleta de dados de preparação de chapas, distanciamento entre chapas a serem soldadas. Então, utilizam-se esses calibradores. Aqui um calibrador digital e aqui um kit completo, né? Além dos calibradores de solda, temos uma régua graduada aqui, aparentemente um paquímetro de profundidade, um micrômetro, então tudo voltado à parte de metrologia. Meus amigos, alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, alguma curiosidade? Aproveitem agora. Tudo certo? Tudo certo. Beleza. Então, galera, hoje vocês aprenderam a coletar a leitura e conhecer um pouco mais sobre o relógio comparador. E também resolvi apresentar para vocês alguns calibradores que são utilizados nessa área metalmecânica. Talvez vocês se deparem na indústria, talvez não, mas os mais usuais e mais que vocês vão ter um contato meio direto vai ser o calibrador de rosca, o calibrador tampão, talvez, em determinadas indústrias vão trabalhar. Tudo de acordo com esse segmento. Como nós estamos trabalhando na metrologia na área metalmecânica, esses aqui seriam os principais. Os calibradores voltados à parte dimensional. Pessoal, então vou estar salvando essas aulas, vou estar disponibilizando no grupo da sala. Vou propor um desafio para vocês referente aos relógios comparadores. E quinta-feira nós vamos ter a aula novamente de forma online. Daí, conforme eu já falei para vocês, ao final da noite eu quero tentar desmembrar a turma em 2 equipes para nós fazer esses encontros aí na semana que vem já de forma presencial. Beleza, jovens? Então, uma boa semana a todos. Fiquem com Deus. Até mais. Abraço, professor. Falou. Beleza, professor? Professor, boa noite. Valeu. Até quinta. Valeu, um abraço. Beleza. Boa noite, professor. Boa noite.